certo que estão a par dos posicionamentos do Bloco de Esquerda em relação àquilo que eles chamam de transexualidade ou transgénero, identidade de género fluido, homens não são bem homens, mulheres não são bem mulheres, não existem características reais e biológicas e físicas concretas, existem ideias, porque a ideia se sobrepõe ao concreto, como eu costumo insistir aqui neste canal. A ideia que se tenta sobrepor ao concreto. Afinal, tudo isto é um produto na mente. E nós somos aquilo que nós sentimos que somos. Nós não somos o que a realidade nos atribui, ou aquilo que a realidade determinou que somos. O mundo real, não é? Não. É a fabricação mental. Ou seja, o cérebro é que determina o conjunto. Homens não têm características específicas, mulheres não têm características específicas. Tudo é um produto da mente. O que existe são pessoas e construções sociais. Ora, estamos fartos de saber que isto eventualmente acaba por colidir com outras microcausas do próprio partido ou dos próprios movimentos. Estes partidos das microcausas têm estes problemas. É que, eventualmente, as suas, uh, uh, as suas microcausas acabam por chocar umas com as outras. E é frequente, nós vemos isto com o Hamas e com a defesa incessante de Gaza, não pelas pessoas inocentes, mas pelo conjunto, né? Mas, ai, Israel é mau porque é mau, não é assim? Eu também não sou pró-israelita, como sabem, mas não sou, não sou pró-Hamas, nem nada que se pareça. Acaba por colidir com as questões do arco-íris. É um bocado evidente, quer dizer, temos de trazer muitos muçulmanos porque eles são muito boas pessoas. Tá, acredito que muitas pessoas muçulmanas sejam mesmo boas pessoas. Mas a ideia do islamismo colide de frente com o arco-íris. Vocês não tenham a menor dúvida disto. Eles continuam em negação. Não, não. Tá, pronto, não. Não. É manter. Qual é o problema aqui? É que no vídeo que eu vou mostrar de seguida, a Catarina Martins acaba por desmontar a própria noção da ideia que se sobrepõe à realidade e acaba a defender a realidade que se sobrepõe à ficção, à construção social, ao produto mental. A Catarina Martins faz uma defesa da realidade em relação ou contra o concreto. E porquê é que eu digo isto? Vamos ver de seguida. Com ela a criar, de facto, distinções entre homens e mulheres. Ora vejam. Sabias que quando se aborda as questões da saúde das mulheres, elas são tratadas como um grupo Primeiro, mulheres, sério? Mas vai, vamos de novo. vulnerável, em vez de serem tratadas como são? Metade da população. Pensa-se As mulheres são isso, metade da população. É isso que é uma mulher? É metade da população. Como é que sabes que são metade da população? Tu não sabes o que é uma mulher. Se qualquer um pode ser uma mulher. Eu, daqui a bocado, posso-me sentir uma mulher. Posso-me sentir. E se eu me sentir uma mulher, segundo a Catarina Martins, eu serei uma mulher. Tu como é que sabes que são metade da população se tu não sabes sequer o que é uma mulher? Ou será que sabes? as mulheres como grupo vulnerável quando estão grávidas ou a amamentar, quando têm alguma condição especial, mas não se pensa que as mulheres têm flutuações hormonais todos os meses, as mulheres fazem menopausa e o corpo das mulheres não reage como o dos homens. Ah, então, mas vocês querem ver? A Catarina Martins, afinal, sabe que existem diferenças biológicas entre homens e mulheres? Afinal, isto não é uma coisa das nossas cabeças? Afinal, eu se for ao médico e tiver no meu cartão de cidadão a dizer que sou uma mulher, as características biológicas determinam que eu sou um homem? Mas como assim? Então, mas isto não era tudo uma questão da nossa mente? Não era um sentimento, uma vibe, um feeling? Não. Então, mas existem características concretas? Caramba! Isto não, isto não será transfobia? Opa, isto é um bocado pesado. O pessoal do arco-íris já olhou para isto, já ouviu estas palavras. Então, mas existem mesmo condições que são exclusivas das mulheres e não dos homens e devem ser tomadas em consideração por médicos.
É pá, impressionante. Quem diria, não é, Catarina? Quem diria, pá? Nem às doenças, nem aos medicamentos. E nada disso é investigado porque a ciência e a saúde fazem de conta que um homem de 70 quilos pode ser medida padrão. Mas não devia ser homem de 70 quilos, devia ser pessoa. E quilos porquê? Pessoa, alguém. Uma pessoa é o padrão. Porquê é que tem que haver um padrão? Se isto é tudo fluido e nós podemos ser qualquer coisa. Não tem de existir um padrão? Não estou a perceber. Ela está a ser claramente transfóbica, desculpem lá. Não está. Estou a ver mal. Estou errado. Não está a ser transfóbica. Epá, pelo menos parece-me. É um feeling. E como os feelings determinam a realidade, se eu acho que ela está a ser transfóbica, é porque ela está. Porque eu acho que está. Não, é assim que funciona, não é? Ou é só quando dá jeito? É quando é conveniente. Mas é, Catarina. Existe uma realidade. É. Existe uma realidade. E as microcausas alucinantes que tu defendes, o teu partido, não se sobrepõem à realidade. Podem enganar meia dúzia de tolos. Podem levar meia dúzia de patetas a acreditar que são o que não são. E podem até influenciar pessoas com claros problemas mentais a tomarem medidas radicais que apenas as vão prejudicar onde importa, que é no físico. Porque vamos lá ver, se as, se as condições, as características biológicas não interessassem, não eram necessários os bloqueadores hormonais para esse efeito, nem castrações, nem nada disso. Era apenas um feeling. Estou a dizer que era. Não tinha que ser castrado. Era. Era só. Não era? Mas é que a Catarina sabe que isso não é verdade. E essas pessoas que instrumentalizam eh, estas outras pessoas que estão eh, mentalmente fragilizadas sabem perfeitamente o que estão a fazer. Eles sabem o que estão a fazer. Isto é caça ao voto, caça à polémica, desconstruções, destruição social. É uma ideia absurda que é destruir tudo aquilo que garanta à senhora Catarina Martins ter a vida que tem. Que tem uma boa vida. Ah, não. Enfim. Mas não é. Na investigação e na prática clínica, o homem de 70 quilos aparece como o padrão. E isso não é verdade. Não é bom Como é que não é verdade? Se nem homens nem mulheres, é tudo coisas. Como é que não é verdade, Catarina? Então, para as mulheres e também não é bom para os homens que têm várias condições. ela não é bom para as mulheres e não é bom para os homens. Então quer dizer que existem, existem características de uns e de outros. Quer dizer que existem ah, pelo menos dois espectros ou dois campos. Portanto, temos duas caixinhas e que nesta caixinha existe um determinado conjunto de características e nesta um outro conjunto de características. Ela é que está a definir critérios, está a dizer que existem homens e que existem mulheres e que existem características que definem o que são homens e o que são mulheres. É que já nem sou eu, é a Catarina, é a Catarina. Ai, a transfobia, Catarina. Isto é um problema, não é? Quando a ideologia colide consigo mesma, isto é uma implosão bloquista. Ao longo da sua vida. Precisamos de uma ciência que responda à diversidade da população. Quer dizer, Mas a diversidade da população implica que as pessoas não são todas qualquer coisa. Porque se todos podemos ser qualquer coisa, todos podemos ser a mesma coisa. investigação sobre o corpo das mulheres. Quer dizer, O corpo das mulheres? Como assim o corpo das mulheres? Existe um corpo associado às mulheres, Catarina? A Catarina está-me a dizer que existe um corpo associado às mulheres. Às mulheres, como diz a Catarina? A sério? ensaios clínicos, prática clínica, ensino da medicina que tenha em conta o corpo das mulheres. Para todas estarmos mais seguras. E lembra-te agora que vem aí a inteligência artificial também na saúde. É mais importante do que nunca que saibamos que os dados próprios do nosso corpo estão incorporados na saúde. Não fez o menor sentido esta parte da inteligência artificial. Isto foi só para dizer inteligência artificial aqui no meio. Ela tinha que dizer inteligência artificial e tem que dizer de uma forma em que ah, eh, tente, pelo menos, causar medo sem fazer o menor sentido, apenas disse coisas, abriu a boca e saíram sons. Inteligência artificial, os nossos dados incorporados. Ai, por amor de Deus. A inteligência artificial, os nossos próprios dados incorporados no corpo. E que confusão. Isto é uma salada de palavras. Isto é muito. A esquerda faz muito isto, que é misturar coisas, dizer coisas à toa aleatórias
com um tom que parece intelectualmente profundo, mas no fundo não está a dizer nada. Isto foi nada. Ela disse nada. Não se esforcem muito para entender esta parte da inteligência artificial, não há nada para entender aqui. Isto é só dizer coisas, dizer inteligência artificial, não sei o quê, com um tom que visava claramente criar medo. Mas quer dizer, medo do quê? Do nada? O processo foi nada. A inteligência artificial, nada. É isso. Que a sério. E na ciência? Acabou. E é isto. Por agora é isto. É sempre interessante ver as microcausas a chocar umas com as outras e as ideologias a implodir. E atenção, eu até posso concordar com o vídeo da Catarina Martins, com o que ela pretendeu dizer neste vídeo. Mas eu não quis abordar dessa forma, dessa perspectiva. Eu quis abordar a outra perspectiva. A Catarina Martins claramente nem se apercebeu do que estava a dizer. Ela claramente não percebeu o que se estava a contradizer. E sabe o que é que a esquerda faz quando isto acontece? Olha para a frente. Não querem saber. Contradigo. Contradigo, sim senhor. Não quer saber. Mas é isso. Eles vão fingir que isto não aconteceu. Mas aconteceu. Nós temos que expor na mesma. Não é porque eles fingem que isto não aconteceu que nós temos que fazer de conta que eles estão certos. Não, aconteceu. É real. A Catarina Martins definiu características para homens e características para mulheres. Ela disse que as mulheres têm uma determinada condição e os homens outra condição. A Catarina Martins acaba de defender que não basta tu te sentires. Eu lamento dizer, e ela está certa. Se tu não tiveres características que te permitam engravidar ou que, em princípio, permitam engravidar, então tu não és uma mulher, ou nunca foste e nunca serás. Mas há mulheres que têm, ah, que são inférteis, têm. Exato, são mulheres que têm problemas de saúde, certo? É um problema de saúde. Tá? Elas nasceram, em princípio, com essa capacidade, mas por algum motivo perderam essa capacidade. Ou até nunca a adquiriram, mas por uma questão de saúde, porque a norma indica que sim. Sim, que são as mulheres que engravidam. Não são homens mascarados, nem homens castrados. Esses não podem engravidar. Não funciona assim. Mas eu vesti-me de mulher. Tá. E continuas a ser um homem. E acredita, eu dizer-te a verdade não faz de ti teu inimigo. Eu dizer-te a verdade faz de mim mais teu amigo do que as bloquistas desta vida, que instrumentalizam o teu problema, que é da cabeça, é um problema mental, instrumentalizam-no para ganhar votos, para ganhar protagonismo eleitoral e relevância mediática. Tu és um instrumento para esta gente, entende? A Catarina Martins acabou de desmontar o seu próprio raciocínio. E se mesmo assim tu não entendes que és um boneco nas mãos desta gente, então é difícil. O que não significa que eu vá aceitar que tu, afinal, és o que sentes. Não, não és. Eu vou-te dizer a verdade. Podes não gostar da verdade, mas eu vou continuar a dizê-la. Não é? Não significa que eu te odeie. Não é a ti que eu odeio, é esta gente. É esta gente eu odeio. E eu odeio mesmo. Porque eu vejo o quão errados eles estão. Eu consigo perceber que eles sabem que estão errados. Acabei de demonstrar que ela sabe perfeitamente que homens e mulheres são diferentes, têm características diferentes e que isto não é uma questão de vibes. Não, eu sinto, isto não existe. Mas continuam a dizer que sim e levam pessoas a pensar que se forem mutiladas ou tomarem drogas e outro tipo de procedimentos irreversíveis, vão se sentir muito felizes. E o que será isso da felicidade, afinal? Será isso? Não é? E digo-vos mais. Isso é que é a verdadeira terapia de conversão. Quando se fala em terapias de conversão, é disso que se deve falar. Desses falsos tratamentos que levam pessoas a serem mutiladas e drogadas ou para talvez serem aquilo que acham que são. Para se converterem naquilo que de facto não são. Isso é a verdadeira terapia de conversão. E se algum governo de direita tiver coragem de utilizar a lei contra a terapia de conversão para impedir estas conversões,
Seria genial. Genial! Obrigado por terem assistido ao vídeo. Subscrevam o canal, gostem, partilhem estas coisas. E até um dia, camaradas.